fechou e, olha, parece que finalmente acabou a tolerância com policiais ligados ao crime organizado aqui em São Paulo. Pelo visto, o buraco era muito mais profundo do que a gente imaginava, tá? Dessa vez, pessoal, a Corregedoria e o Centro de Inteligência da Polícia Militar investigam pelo menos 2 PMs suspeitos de terem vazado informações sobre operações contra o PCC para os próprios criminosos. Inclusive, o prefeito Ricardo Nunes exonerou o capitão da Rota, Rafael Alves Mendonça, que é apontado por blindar chefões do PCC com informações valiosas. E para vocês terem a perfeita dimensão do que isso realmente representa, pessoal, o Rafael atuava na segurança pessoal do prefeito e seria até amigo pessoal de vários líderes do primeiro comando da capital, mostrando como o PCC, no seu gigantismo assim, desregrado, vai até entrando nas imediações do poder público. Meu Deus do céu. Pepe, e é da Rota, é o batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo. Capitão, meu amigo. Olha o nível que a coisa está degringolando. Me ajuda. Ô Marinho, tem um ponto interessante de destacar aqui, que o capitão da Rota, né, que foi exonerado do gabinete do prefeito Nunes, teoricamente não tem nada contra ele. São algumas acusações contra ele. Então ainda não dá para a gente falar que ele realmente foi acusado por ligação com o PCC. O que há são alguns indícios, né, que podem levar a crer isso. Mas existem 2 policiais da Rota, sob o comando desse comandante que foi afastado do gabinete do prefeito, que um foi preso e o outro está tendo um processo muito mais adiantado contra ele, exatamente porque eles teriam dado informações sobre o modus operandi da polícia em relação ao PCC, né? E aí o PCC pagavam esses 2 policiais para obter informação e evitar qualquer tipo de prejuízo às suas operações, não é? E isso mais uma vez, foi uma conduta e um processo iniciado na Corregedoria da Polícia Militar. Perfeito. Então temos que aplaudir, né, o DERIT e a Polícia Militar, a Corregedoria, que de fato, depois da morte do assassino, do assassino que teve contra o Gristbar no aeroporto de Guarulhos, né, começou a fazer várias investigações, prendendo 17 policiais, não é? E agora prenderam os 2 policiais, prenderam um policial da Rota e iniciaram uma investigação, né, para colocar o outro na prisão. Porque a gente sabe, né, que a polícia é o sustentáculo da segurança pública, ela tem o monopólio da segurança pública e não dá para a gente aceitar que polícia fica do lado de bandido. Certeiro, preciso e necessário esse comentário do PP aqui, porque realmente esse desdobramento aqui ainda está na esteira das investigações, dado por causa do delator do PCC. Exatamente. Isso a gente precisa se atentar aqui, não é isso, mano? Porque provérbio da máfia italiana, eles diziam, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Ou seja, você pode cometer os seus crimes, as ações recrimináveis, mas tem muita gente que deixa o vestígio e a mentira tem perna curta. E esses caras são mais alguns, 2 no caso, se ferrando nesse sentido. Exatamente. E a gente precisa que esse trabalho continue, porque o que nós vimos no caso do assassinato em pleno aeroporto de Guarulhos não foi um detalhe, não foi uma história menor ou de pouca gravidade. Foi a evidência ululante, debochada, do tamanho da infiltração do crime organizado nas nossas forças de segurança. Policiais assassinaram em pleno aeroporto um informante do PCC, com outros policiais que estavam fazendo a segurança pessoal de um bandido ligado ao PCC. Ou seja, essa história foi uma desmoralização da nossa incapacidade de gerir adequadamente o efetivo da polícia. Então, o que nós estamos vendo agora é o mínimo e precisa continuar. A Corregedoria e a gestão de pessoas das polícias precisa levar esse tema muito a sério. Claro. E eu vou além naquela minha proposta que nós precisamos regulamentar o bico de policiais. Porque o que ficou muito evidente nessa história é que policiais começam fazendo bico para pessoas honestas, de repente estão fazendo bico para criminosos, para pessoas do PCC, e a polícia não tem informação ou faz vista grossa. Isso é inaceitável, porque é você tornar o sustentáculo da segurança pública
permeável ao crime. E aí não tem qualquer chance de dar certo. Não bastasse, Mano Ferreira, esse caso aqui ser um clássico caso das raposas dentro do galinheiro, e esse galinheiro está falando do galinheiro premiado, no caso, a Rota, tropa de elite da PM paulista. E o pior, se não bastasse isso, no setor de inteligência, onde circula ali as informações mais decisivas para você desbaratar esquemas criminosos. Então, misericórdia, pelo amor de Deus. Tá para ontem esse movimento aí de devassa e expurgar essas ervas daninhas dentro da polícia. Chegou na hora certa, antes tarde do que nunca, né? Total. Parece até cena de filme aqui, que a gente está comentando, porque é tão absurdo que parece que veio de um roteiro de Hollywood. A gente não tem mais segurança nem nos altos escalões da política. E é o que eu falei aqui, o crime tem compensado muito no Brasil. Estava aqui há pouco olhando uns dados referentes à receita e ao faturamento do crime. Pasmem, segundo o Fórum de Segurança do Brasil, o crime organizado no Brasil, em 2024, rende cerca de 140 bilhões de reais. Ou seja, é um faturamento muito maior do que as empresas, do que governos estaduais, do que orçamento da cidade de São Paulo. Assim, é um absurdo. E faz sentido eles terem, com tanto dinheiro, né, um equipamento de inteligência e de infiltração, que é o que a gente está vendo aí. Algo precisa ser feito, algo precisa ser conversado com as autoridades para a gente mudar a estratégia de como está sendo tratado o crime organizado no Brasil. Como é do costume do PP, que ele foi muito preciso aqui em ressaltar que são indícios, apenas indícios que foram se avolumando, se acumulando ali em torno desse capitão da Rota, ali do entorno do núcleo duro do prefeito Ricardo Nunes, mas o fato é exonerado. Exonerado é porque realmente os caras já sabem que tem caroço nesse angu para dizer o mínimo, né, PP? Não, é claro que tem alguns indícios, mas são mais fracos do que os indícios de 2 policiais da Rota que estão realmente... e um foi preso, né, inclusive, né? É bom lembrar que um foi preso e o outro está sendo investigado com provas muito mais fortes, né? Mas é aquela história, eles estavam sob o comando desse outro, né? Então, como é que um comandante... Aí a teoria, foi uma teoria do domínio do fato, né? Tem várias... existe uma teoria no direito que fala o seguinte: quando a pessoa tem o poder de comando sobre a outra, naturalmente, se a outra cometeu o crime, por consequência, o comandante também teria cometido o crime, porque ele saberia tá sobre a alçada do crime. Ali. Mas isso é algo que não se sustenta no mundo jurídico e nas teorias contemporâneas, né? Boa. Agora, tem um ponto que o Mano coloca aqui, que eu queria só deixar claro, colocar um ponto de vista, né? O Mano gosta de criminalizar, né, o bico de policial militar, policial civil em geral, né? Esse, nem de longe, é o problema da polícia, o problema da segurança pública no Brasil. Se o policial faz bico para organização criminosa, é criminoso, organização criminosa, não pode. É ilícito, não precisa nem elaborar sobre isso. Agora, o policial que, para ter um pouquinho mais, incrementar a sua renda, faz um bico aqui, um bico acolá de forma legítima, ilegal, e não atrapalha o seu serviço de polícia, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, tem mais que regularizar os bicos mesmo. Mas não foi isso que você propôs, eu falei em regulamentar. É isso. Você não falou em extinguir e ou seja, criminalizar. Por que não ter a regra básica de que todo bico precisa ser informado à polícia oficialmente? Pra quê? Pra quê? Pra ter compliance. Pra você saber se, eventualmente, aquele policial tá fazendo segurança de chefe da máfia, de criminoso do PCC. Mano. É um absurdo achar que tudo bem. Diferente. Na folga do policial, né, o policial pode fazer o que ele quiser fazer. E por aí, agora vai fiscalizar o que o policial vai fazer nas folgas? Pô, pelo amor de Deus, mano. Se o policial faz bico e organização criminosa, para proteger a organização criminosa, é crime e o policial integra a organização criminosa. Não pode, de forma alguma. A legislação já é clara sobre isso. Mas peraí. O que não dá para criminalizar... A legislação hoje não permite nenhum Já é claro. Não, isso é regulamentação. Isso é regulamentação, não é lei. É regulamentação. Hoje não pode nenhum. E as pessoas estão fazendo e tem uma norma infralegal, mano. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista de gestão de pessoas, é preciso ter normas de compliance. O que eu estou dizendo é, como qualquer profissão, a pessoa não pode exercer uma atividade que configura um conflito de interesse com a outra atividade que ela pratica. Então, o policial que faz bico para um criminoso do PCC... É crime. Tá aí, óbvio, é crime. Conflito de interesse. O Mano acha o seguinte, que o policial,
quando for fazer bico, vai falar assim, ó, amanhã eu vou fazer o bico pro criminoso do PCC lá na polícia e ele vai lá fazer o bico pro criminoso. Claro que não, mano. Ele vai continuar fazendo bico de forma ilegítima e ilegal. Aí você então, tem para de... uma régua muito mais fácil de gerir e outro problema é o seguinte, né? O mano realmente acha que o compliance salva tudo no mundo. Agora... Né? O compliance, de uma para você, o compliance, essa cultura do compliance no Brasil e no mundo, na minha opinião, é um problema, porque o compliance é anti-inovação. Que isso? O compliance ingessa as instituições, de certa forma. Existem formas muito mais legítimas e muito melhores e muito mais eficientes de combater a corrupção sem engessar. Posso fazer uma pergunta aqui, assim, com toda de boaça, aqui, como diria na gíria? Quando o policial que está investido ali com o poder de coerção do Estado brasileiro, quando ele tem a folga merecida dele, momento de lazer, para descomprimir, voltar ali para o lar da família dele, que ele tira a farda, ali ele já está de acordo com o PP. Eu estou perguntando para você, PP, de boa aqui. Ali ele já, nessa condição, ele perde toda a responsabilidade que lhe é devida pelo cargo que ele fez o juramento? E que ele passou por treinamento? Tá na folga dele, ele quer incrementar a sua renda. Ele não é mais policial quando tira a farda? Não é isso. Ele quer incrementar a sua renda e de forma legítima. Ele trabalha como segurança numa padaria, num comércio, fazendo segurança de determinadas pessoas. Eu acho super legítimo e eu acho que tem que ter. Eu tô a favor de policiais fazerem isso. Sim. O que eu tô dizendo é o Agora, seguinte... se o policial faz bico protegendo criminosos, isso já é vedado pela legislação. Porque ele integra a organização criminosa. Isso é lógico. Claro, PP. Como é que por honestidade intelectual. Hoje é proibido qualquer bico. Qual lei? O que eu estou dizendo é regramento da polícia. Regramento da polícia. É infralegal, então? Sim, porque, assim, porque a Constituição... Tá bom, então a norma da polícia. A gente não pode normalizar o desrespeito à norma. O que eu estou dizendo na minha visão, federal, essa norma que hoje proíbe qualquer bico hoje é proibido. Na minha visão, essa norma não dialoga com a realidade do policial. Que a gente está falando aqui precisa muitas vezes complementar a sua renda. Então, o que eu estou propondo? Que a gente altere a norma que está vigente para aceitar alguns bicos e colocar uma condição. Qual é? Informe para quem você está prestando bico. Porque quem não informar, aí você passa a régua. Eu vou dar um ponto aqui pro Mano. O que está errado nisso? O Mano deixou de ser liberal agora. Engraçado isso, né? Não, peraí, Pepe. Porque um dos princípios do liberalismo é que você pode fazer tudo a não ser aquilo que a lei proíbe você de fazer. Quando esse servidor público e essa normatização da polícia militar e da polícia em geral, não é uma lei em sentido estrito. Pelo contrário, servidor público é o oposto. Servidor público tem dever. Cidadão tem direito. Mano. Em serviço, mano. Cidadão a administração tem direito, pública, a ele tudo é permitido. A administração pública, existe o princípio da legalidade estrita, que só pode fazer algo quando a lei prevê. Exato. É diferente de um cidadão, é administração pública. Não confunde os conceitos. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui. E você achar, desculpa, que as pessoas vão deixar de cometer crime porque vão avisar o departamento de compliance da Polícia Militar onde estarão fazendo bico, isso aí é devaneio. O que eu estou dizendo é que isso vai facilitar a gestão de pessoas dentro da polícia, porque fica muito mais fácil você saber separar o joio do trigo. Quem está informando qual é o bico que está fazendo, você acompanha. Quem está fazendo um bico e não está informando, passa a régua, porque não está cumprindo a norma. Nós temos que parar no Brasil de normalizar a ideia de que um agente da lei pode ignorar a lei ao seu bel prazer. É disso que se trata a norma de gestão da própria polícia. Policial hoje não pode fazer bico nenhum. Policial estão pode fazendo, fazer a gente bico, fecha os olhos. Eu garanto, policial pode fazer bico sim. Pode fazer bico para incrementar esse salário ridículo que vocês ganham, para colocar a tua vida em risco, protegendo a sociedade. É legítimo, sim. Então, proteger é legítimo, sim. É legítimo, sim. A norma tem várias variáveis, mano. A norma tem que ter a teoria tridimensional, tem que ter o apego à parte social, tem que ter o apego à sociedade. Não posso fazer uma lei que não encontre amparo na sociedade. Eu não posso, por exemplo, falar o seguinte, para andar no Brasil, na Paulista, tem que andar obrigatoriamente de calça jeans. Essa lei é uma lei que fosse... Que loucura é essa? Por que não pode? Porque a comparação é justa, porque a sociedade no Brasil não aceita esse tipo de norma. Da mesma forma que eu fazer uma lei
que eu fizer uma lei que proíbe policial de fazer bico, não lei, né? Normas infralegais não encontram amparo na sociedade. Então a norma é inconstitucional, é ilegal, é ilegítima e tem que ser descumprida assim. Tem que ser descumprida assim. Várias atividades têm normas de compliance. Assim. Pessoas que ocupam cargos estratégicos não podem receber presentinho de fornecedor, por exemplo. Compliance não serve pra nada. Que isso? Que coisa absurda. Que isso, Pepe? Não serve pra nada. Mas tá passando pano pra corrupto, Pepe. Não, pelo contrário, você tá que tá passando pano pra corrupto. Você que tá passando pano. Absurdo. Mais um daqueles dilemas, meu caro ouvinte e telespec, realmente dessa colisão entre a vida como ela é, a realidade dura, crua e nua, e também os códigos, as normas, as leis, o que está posto. E aí, o que prevalece? Eu acho que tem que achar o meio do caminho, por óbvio, né?